que mais decepcionou na derrota do Grêmio, hein, que é além do resultado? Eu acho que o Luiz Castro me decepcionou bastante, assim, porque se exaltava muito o trabalho do Luiz Castro e a vinda dele por ele ter um aproveitamento da base, né? E no primeiro desafio, que foi horrível realmente do Grenal, a maneira que o Grêmio perdeu no Grenal, mas parece que ele queimou o Thiaguinho. A impressão que eu tive ontem é que sumiram os guris da base e voltaram os cascudos extremamente questionáveis, assim. Não questiono o Dodi ter entrado ontem. Se ele não quisesse ter colocado um meio-campo tão faceiro como foi no Grenal, com o Arthur e o Thiaguinho, então colocasse o Dodi, mas permanecesse com o Thiaguinho. O Thiaguinho tem problemas de marcação, isso é nítido. Então deixa ele um pouco mais liberado. Mas aí é a questão da marcação coletiva. Então não é só não apenas dos zagueiros, mas não é só dele. Não apenas do Thiaguinho. E aí ele sai como uma joia, uma promessa e tudo mais para sequer entrar no Maracanã, sabe? Ele execrou o Thiaguinho por 45 minutos, que realmente foi abaixo daquilo que a gente já viu dele, mas era um Grenal. O guri tem 17 anos, ele vai oscilar. Então tudo que a gente se esperava do Luiz Castro, de lapidar os jovens, de ter paciência, de dar moral, que ele vinha fazendo, inclusive. Ele evitava tirar os guris no intervalo, deixava pelo menos mais um pouco. Ele voltou completamente atrás, perdeu a convicção que ele mesmo tinha, colocando o time que colocou ontem, assim. E não sei mesmo o que ele pretende com o William também. Isso está me tirando o sono. Não sei o que ele pretende com o William. O William foi titular contra o São José junto com os reservas, jogou o jogo inteiro de Bagé, 90 minutos. Já se sabia que não ia jogar no Clássico, né? Por ter jogado 90 minutos em Bagé. Depois ele foi a terceira opção do Grenal. Aí ele entra ontem para tentar ser a solução. Não sei o que ele quer com o William, assim. Então o Luiz Castro é cedo, óbvio, dá tempo para trabalhar. Eu vi que ontem o torcedor já ficou bem desgostoso com ele, já relembrou do Quinteiros e tudo mais. Eu sou muito a favor de dar um tempo para a metodologia de trabalho dele maturar. Agora, ele precisa ter convicção das coisas que ele fala. Precisa bancar algumas situações. O que a gente viu ontem era o Grêmio do Mano Menezes, né? E aí, no segundo tempo, teve uma pequena melhora. Poderia até ter empatado o jogo se não fosse o Gustavo Martins errar embaixo das traves quase. Pequena área o gol. E salvaria o resultado pelo que o Grêmio produziu. Mas eu fiquei bem decepcionada, assim, com o que eu vi nesses 2 últimos jogos. O Grenal nem se fala. Só que o Grenal foi o ponto fora da curva. Tu perder pro Fluminense numa estreia é ruim, mas é do jogo. Perdeu, o Grenal é do jogo também, mas a maneira que o Grêmio perde o Grenal foi fora da curva e fez com que a semana do Luiz Castro fosse bastante tensa e começa a viver um momento de instabilidade já em janeiro, né? É que pra mim não faz muito sentido o discurso dele com o que ele fez. Exato. Né? Ele traz aquela coletiva pré-Grenal ali. Tem um conflito também. Entre e as agora, falas. depois de falar que ele precisava fazer mudanças. Ele tinha necessidade de fazer mudanças pelo que o Grenal apresentou. E aí ele coloca o time mais próximo do que perdeu e não do que estava empatando. Sim, que tomou intervalo, 5 né? gols. Né? Exatamente. Isso eu acho mais periclitante, assim, porque errar é do jogo, é humano. Agora, tu persistir no erro significa que tu não entendeu o que aconteceu. As mudanças do Grenal pioraram o Grêmio. Exato. Ficou pior. O Edenilson entrou no lugar do Cristaldo para o Grêmio ter mais força de marcação. O Dodi é a mesma coisa. E o que a gente viu no jogo com o Fluminense foi que o Grêmio não ganhou mais força de marcação e não ganhou mais lucidez com esses 2 jogadores. Aliás, o Grêmio só ganha mais força de marcação e mais lucidez quando o Edenilson deixa a função de meio e vem ser volante, ou seja, fora da função que ele foi colocado, e o Dodi sai do time, ou seja, sem os 2 nas suas funções. Sem eles é que o Grêmio melhorou com o William. Então, assim, parece que ele não entendeu o que aconteceu no jogo e aí tomou decisões erradas. Eu fiquei assim também na entrevista. Eu achei elogio demais pro Pavon. Sim, que muda a dinâmica do jogo. Vai ser titular, né? O Pavon, assim... Ele melhorou e sabe que me chamou a atenção? Ser justo com o Pavon. Ele melhorou o time. Mas em que circunstâncias? Mas óbvio que eu não quero que ele seja titular. Óbvio que não. Mas ele se esforçou e o Grêmio quase empatou a partir do momento que ele entrou. Não dá pra execrar o cara também. Não tô execrando, mas assim, o Grêmio melhorou porque o Pavon entrou e colocou o Fluminense pra trás, ou a gente tem que pensar também que o Fluminense estava com 2-0? Claro. Não, e o Grêmio tentou a pressão ali. O que me chamou a atenção foi a formação, né? O Pavon entrando pela esquerda
E o enamorado jogando pela direita, acho que não tinha acontecido ainda. Não, embora na Colômbia ele jogasse mais pela direita. Exatamente, mas o enamorado... Aqui ele tava jogando mais jogou só pela esquerda, né? Nos jogos que ele entrou no... Diogo, tu acha que o William tá sendo escalado da forma errada, né? Eu acho que ele tem de jogar. Eu acho que ele tem de jogar ali como meia central. Dá para discutir se tu tiver Edenilson, Cristaldo e William nessa função. Para mim não tem dúvida alguma. Mesmo que ele não seja meia de origem, ele tem muito mais trajetória, bola, inteligência, talento para rapidamente absorver o que ele tem de fazer ali nessa função. É só tu ver como ele entrou ontem, mais qualidade, né? Talvez seja, né, Keck, assim, experiências pré-temporada, para o Luiz Castro ver exatamente o que ele vai fazer. Mas as peças que ele está usando para tentar manter esse modelo dele, a gente sabe que não vão conseguir sustentar esse modelo. Salvo uma mudança, assim, olha, da água para o vinho, né? O Edenilson vai virar né? Então eu acho preocupante. Mas o Edenilson até agora não provou que é esse jogador, né? Eu não sei o que acontece com o Edenilson. Ele não provou na carreira dele. Por todos os treinadores sustentam ali, entra, não, ele vai dar mais, ele vai fortalecer mais o meio, mas eu não consigo mais ver ele fazendo isso. Ele não incrível, faz né? isso. Todos os treinadores em todos os times que ele passou recentemente botam o Edenilson pra jogar e todas as torcidas pedem que o Edenilson não joga. Mudou o sobrenome só. Castro e Menezes, porque o Mano é Luiz Menezes, né? Aliás, por enquanto, o senhor Mano Menezes favor. Que tem... Por enquanto. Tem novo destino, né? Seleção peruana. Né? O Mano deve ter aberto um vinho ontem. Surpreendente, né? Surpreendente. Que o Mano fosse tomar uma decisão assim. Mas legal. Legal, né? Até trazendo aqui algumas participações, o pessoal também está comentando muito aqui na nossa transmissão no YouTube de GZH. Aliás, você que está acompanhando pelo aplicativo também pode nos acompanhar em imagens. Estamos no estúdio principal da Rádio Gaúcha. Também é só acessar o GZH, o nosso canal no YouTube. Você pode acompanhar o programa em imagens. Estamos, inclusive, aqui também com os melhores momentos do jogo do Grêmio ontem contra o Fluminense, a derrota lá no Maracanã. Mas o pessoal tá aqui a nossa Maríndia aqui, ó. Não sei porque tem esse chat, se eles no programa não dão a mínima. Não, estamos aqui, ó. Estou lendo o seu recado e vamos ler mais recados ao longo do programa. O pessoal estava comentando aqui também sobre a situação do Thiaguinho. Acho que eu perdi o recado aqui, mas em seguida eu vou trazer também. O Thiaguinho virou o Cristo. Gente, é muito injusto com esse guri. De verdade, muito injusto com esse guri. Só o Thiaguinho tem que defender no meio campo. Ninguém vai precisar defender, ninguém vai precisar ajudar. TT, Amuso... Mas é que sempre sobra pros guris, né? No jogo do Inter ontem, vamos lá. Um decreto, assim, um carimbo do guri, que é muito injusto. Sem necessidade. A escalação inicial ontem, eu preferia 1000 vezes que o Alex ou o João Vitor tivessem jogado do que o Tabata. E... É um outro bom... Né? Bom de novo, entra nessa questão dos guris. Aí o Pesolano explicou depois, disse, eles vêm jogando muito, mas eles ainda precisam, né, se adequar, porque agora é diferente, Campeonato Brasileiro. Bom, o Tabata já não se adequou o suficiente. Esse é um ponto. O Alex é mais parecido ao Carboneiro, né, em termos de características. Exato. E o Victor tá comentando aqui, ó, sobre o Pavon. Pavon é sempre a mesma novela. O time tá uma naba, ele entra, joga bem, a gente perde ou empata. Aí ele vira titular no próximo jogo. Não joga nada nunca. E a torcida vive nessa de esforço dele. Concordo? Concordo, 100% com ele. O Pavon, ele, quando entra, dá aquele gás. Uma coisa, a gente tem que ser justo, ele sempre se entrega muito em todo jogo, ele não se esconde, por mais que tenha suas limitações, ele tem seus erros e tudo mais, mas ele se entrega. Ontem, quando ele entrou, ele foi muito bem, o Grêmio melhorou com a entrada dele, com a entrada do William, chegou a fazer uma pressão no Fluminense, mas tinha um contexto também. O Fluminense já tinha feito 2-0, já estava um pouco mais numa zona de conforto no jogo, então tem tudo isso. Não acho que o Pavon seja titular do Grêmio. Acho que se tivesse uma oportunidade deveria negociá-lo, mas ele não acho ele também desprezível no grupo. Para mim, eu prefiro contar mais com o Pavon do que com o Edenilson e o Cristaldo, por exemplo. Tem também aqui o Volker, uma análise que ele traz aqui, ó. Nenhum técnico do mundo vai dar certo aqui, são muito imediatistas. Ele só deu certo no Botafogo porque deram tempo. Agora com um monte de perna de pau querem ser campeões. Não dá, né? Olha, tem um pouco de verdade, tem um pouco de verdade. Porque vocês lembram que o começo do Botafogo foi super complicado. Ele não vai nem pra final do Carioca. Isso quer dizer, ele fica fora das finais do Campeonato Carioca, joga esses torneios ali, né? Ele joga a Taça na Guanabara, eu acho. Exatamente, joga a Taça Guanabara, que agora não é mais aquele primeiro turno do Campeonato Carioca, como era nos anos 70 e tal. E aí ele é mantido
E aí depois ele faz uma grande campanha. Eu não acho que aquele elenco do Botafogo era tão Não, bom em relação a esse elenco do Grêmio agora. E eu acho que É depois, na né? zaga, É o início ali do SAF, verdade. da SAF como técnico. Ele tem muito mérito naquele trabalho. No primeiro ano, ele sai fora do Carioca e ele também fica em meio de tabela no Brasileiro, se eu não me engano. Isso, No segundo o grande que ele ano não é o faz, 2023, que ele tem ali as 10 vitórias em 12 jogos na arrancada. E aí ele Aliás, tinha abandona. disputa com o Grêmio Aí ele ali. pula da barca. Só que aqui é diferente. Aqui a torcida já vai, se no meio do ano, não sei se dura meio ano se continuar com um resultado ruim. Não há trabalho que sustente se não tiver resultado. A gente sabe como as coisas funcionam aqui. Por vezes a gente pode perder um baita treinador porque não deu tempo suficiente para ele trabalhar. A gente Que é o sabe que muito bem. Nosso amigo aqui trouxe, né? Exato. Aqui é difícil. Aqui é difícil. Faz muito tempo que a gente não vê ninguém dando certo, porque também ninguém tem tempo para trabalhar. O Everton mandou uma pergunta aqui, até comentando que ontem eu estava no Maracanã mesmo, nesse jogo do Grêmio, sobre o clima dos jogadores, se a sensação é que já teriam desistido da ideia do português. Olha, Everton, nada disso, muito pelo contrário, né? Todo mundo falando que é um início de trabalho, né? Que ainda precisa de adaptação ao modelo. Muitos comentaram também sobre essa questão que o Grêmio precisa melhorar a marcação como um todo, né, de forma coletiva, mas eu não vi, assim, jogadores de alguma forma tendo essa sensação, assim, muito pelo contrário. Nos discursos, pelo menos, muita gente comentando que ainda é o início de temporada, é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro e que todos estão fazendo isso, né, essa adaptação em meio a jogos. Então, ou seja, não tem muito tempo, porque é o caso do Grêmio, né, a gente vai ter isso com o Inter também. O Grêmio voltou do Rio de Janeiro ontem, né, logo após a partida, aí tem um treino hoje à tarde, no final da tarde agora. Aí aquele treino para quem não jogou, ou não jogou toda a partida. E depois amanhã já é sexta-feira. É o último treino amanhã e sábado joga. Então é uma situação realmente muito complicada é uma temporada totalmente atípica. Não então, tem cabimento nenhum pensar em demissão do Luiz Carlos, por favor, né? Nenhum cabimento. Tem vários times grandes sofrendo com problemas de engatar a temporada. Olha o Flamengo aí, né? O São Paulo ganhou agora, mas está sofrendo desgraçadamente lá no Campeonato Paulista. Santos tem muitos. Entende? Nada disso. Eu estou vendo aqui o Alberta perguntando, vocês não acham que essas incoerências do Castro não se devem pelo medo de ser demitido? Mudar para cascudo para tentar resultado mais rápido? Não acho que ele seja um técnico que está preocupado em manter o emprego, sabe? Eu acho que realmente ele comete erros, faz parte. Ele está, talvez, eu imagino, tentando testar todo mundo para ver se ele se adequa e ele precisa ver, né, também os jogadores. Sim.